Buenas nerds, buenas internet, estamos no ar com mais um episódio do Nerd 404, um podcast sobre empreendedorismo nerd. E hoje estamos aqui sem a presença do nosso host oficial, mas se virando, né? No erro 404 mesmo, não está presente o nosso host. Seguimos. Hoje a gente vai falar sobre por que amamos anti-heróis. É uma pauta que dá muito pano para manga, tenho certeza. E eu tô aqui hoje com dois Luizes. Vamos começar com o Luiz Fernando à minha direita. E aí, Luiz? Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Muito bem. Também estamos aqui com o William. E aí, Will? Opa, bom, pessoal, tudo bom? Se você não sabe quem é o anti-herói ou o que é, talvez você seja o próprio anti-herói da sua vida. Certamente que eu sou. A ovelha negra da família é sempre o anti-herói. Perfeito. E também estamos com o nosso Luiz. E aí, galera, tudo bom? Acabei de descobrir que o Batman é um anti-herói. Será que eu sou anti-herói da minha vida também? Vamos descobrir, né? Então, esse assunto anti-heróis, dá para se dizer que abrange inúmeros elementos do universo nerd, né? A gente pode falar de filmes, pode falar de séries, pode falar de histórias em quadrinhos, pode falar de literatura. Colegas de trabalho. Também, muito bem. E vamos precisar, primeiro, eu acho que definir o que é um anti-herói, né? Acho que é importante a gente sincronizar com essa imagem. Luiz, pra ti, o que é um anti-herói? Olha, o anti-herói é o cara que sai da caixinha. Acho que é um cara que ele tá ali, ele não tá ali pra agradar, ele não tá ali pra fazer bonito, pra jogar flores em ninguém. Ele tá ali pra fazer o que é certo, pelo certo, não importa quem doa. Muitas vezes ele é julgado, né? Ele vai ser julgado, ele vai ser tido como um cara marginal, escrotão, mas no final, talvez o final esteja bem distante, né? Talvez ele vá ser pontuado lá abaixo. Se tivesse mais desses, a coisa teria andado um pouco diferente. Ou talvez seja só um filho da puta comum, né, cara? Também pode. Ou talvez ele possa estar totalmente equivocado e realmente fez uma boa merda. Vale lembrar que até os filhos da puta comum têm alguma relevância na história, né? Então faz parte da história. Sem dúvidas. Então vocês diriam que um anti-herói é aquele cara que pode ser considerado politicamente incorreto. Eu não sei se necessariamente, cara. Tem várias classes de anti-herói, cara. É tipo motorista de aplicativo, cara. Tem o filho da mãe, tem o filho da mãe legal, tem o filho da mãe que tu não sabe dizer se o cara é filho da mãe, que tu não pode xingar porque o cara tá fazendo o trabalho dele. Mas na maioria dos casos, em 99% dos casos, o cara é legal, o cara faz bem o trabalho dele. Ou ao menos tu gosta dele, né, cara? Porque às vezes, assim, ó, o cara pode... não quer bater nele. Pode ser que o cara nem seja legal e tu saiba disso, mas tu gosta dele. Eu acho que um bom exemplo é o Walter White. Pra mim, um dos maiores anti-heróis da TV, porque no fim das contas tu simpatiza com ele, cara. Tu vê ele se transformando num cara mal, né? Como diz o próprio título da série, Breaking Bad, mas tu empatiza, tu entende as motivações, ou mesmo que tu não goste, tu acaba prendendo a tua atenção, sendo capturado por esse cara. Seria mais ou menos por aí? Mais ou menos porque, assim, tem uma frase que eu acho até que é de Breaking Bad, se não for também, foda-se. É o seguinte, o cara comenta, olha, você acabou de cometer um crime. Não cometi. Não, você cometeu, você é um criminoso. Não, assim, eu já encontrei padres incrivelmente ruins, padres excelentes, criminosos dignos e boas pessoas que não valem nada. Mas você é um criminoso. Porque você cometeu um crime. Então, essa designação de anti-herói, pra mim, é o positivo e negativo da ligação elétrica. Se for na tua casa, tem 2 fios lá. Se tu cortar um, a luz não funciona. Tu não pode ter escuridão sem um pouquinho... A clareza, né, da situação ser um pouquinho de negatividade, talvez. Por aí. Eu acho que é um bom ponto, né? Porque no fim das contas, então, tu quer dizer que o anti-herói é aquele cara que, de repente, a gente consegue ver as facetas que nem sempre são mostradas no caso do herói, né? Vamos pensar num herói clássico, assim, tipo um Superman, um super-homem. É um herói politicamente correto. Certo? Tudo acontece com perfeição. É. Não existem falhas no... Na verdade existem, mas as falhas deles são relevantes, né?
Quando tu pega O cara é filho da mãe, o cara até falha bem, né? Cara? Exato. O cara falha com maestria, com qualidade. Já É o o- anti-herói o- não, né? É o pão que sempre cai com a manteiga pra cima. Isso, deu errado, mas não deu tão errado assim, cara. Só que é filho da mãe, né, cara? Porque dá raiva, às vezes, do herói. Aí tem que surgir a figura do anti-herói. Porque na nossa vida, enfim, tirando a questão que nós somos coadjuvantes nesse mundo, né? Na maioria dos casos. Eu sou especialzinho, beleza, né? Então tomara que um raio te atinja. Mas fora isso, cara, a gente é meio que coadjuvante em muitas situações. Mas num contexto geral, tu te classificaria como? Eu sou o heróizão lá que faz tudo certinho, bonitinho, 100%. Ou a gente se identifica por Ter falhas. a malvadeza. O anti-herói, não, vou meter-lhe o soco no cara mesmo lá, o cara é muito bonzinho, não é bem assim, né? Talvez, seguindo por essa ideia, então, o anti-herói ele seja mais humano do que Do que o herói. O herói Exatamente. Porque ele tem falhas. Exato. Ele é mais humanizado. Você vê aí facetas que o herói ele não deixa transparecer. Tá sempre certinho, ele tem superpoderes. E muitas vezes, se você pegar um herói lá, ele tem lá um superpoder X, ele pode usar. Mas se o outro lado tiver um superpoder diferenciado, ele não pode usar, porque usar o superpoder se torna uma trapaça. Interessante. Então você começa a olhar assim que um lado pode, o outro lado não pode. Então o anti-herói ele se torna assim um pouco mais próximo da realidade de 90% da população. Não, porque tá todo mundo saco cheio, né, cara? Eu não posso voar. Eu não tenho visão de calor. Não tem dinheiro. Não tenho dinheiro. Esse Mas aí se você interessante. voar, vai vir alguém dizer que você não pode voar porque você não pagou esse tipo pago. algum imposto. IPTF. Legal. Tá, quando a gente fala então em anti-herói, vamos pensar assim, eu acho que já deu pra capturar mais ou menos uma imagem, né, do que é um anti-herói e o que a gente espera ou imagina dele. Mas se a gente for citar alguns exemplos, além do Walter White, por exemplo, o que mais que, quando a gente pensa em anti-herói, que personagens, que figuras que vem à mente de vocês? Cara, Tom e Jerry, por exemplo. Quem que é o herói e quem que é o anti-herói ali? Cara, o Tom, vamos dizer assim, na natureza normal, o gato, teoricamente, Tá seguindo o instinto dele. ele preda o rato. Quer dizer, o gato é filho da mãe, ele preda o que tiver, cara. Ele preda a planta, ele mata o que vem na frente. Mas, via de regra, ele pega o rato. Sei lá, o rato seria o herói? Que quer ficar só na dele, lá não quer incomodar ninguém e quer comer? Mas pra quem que você torce? Eu torço pra confusão geral, cara. Senão não tem desenho, né, cara? É um agente do caos. E o próprio Tom e Jerry é um exemplo bom porque o Jerry também apronta muito, né? Tanto Faz. proporcional. Se pensar no nível de malvadeza, de repente fica difícil esse páreo aí. Só que nós nos identificamos com os dois. É difícil você escolher um deles. Porque, cara, quando o negócio vai no pega pra capar, vai pra as últimas consequências, eles seguram a mão, né, cara? Ele sabe que não pode ir até o fim. Né? E aí que tá a genialidade do desenho em si, né? Ou é o anime? do desenho do Tom e Jerry. Porque eles não chegam, de fato, até as últimas consequências. Existe um limite moral. De certa forma, por mais que seja, enfim, uma animação e tudo mais, tem um contexto. E esse contexto é um pano de fundo pra vida, né? De muitas maneiras. Mas o herói e o anti-herói tem um detalhezinho ali que difere pra mim todos eles. Que tem aqueles anti-heróis que nascem anti-heróis, nascem querendo fazer a maldade, e daqui a pouco se convertem, e tem aqueles que se tornam anti-heróis. Porque você, quando era criança, todos nós, imaginou, né? Cara, era feliz, legal, não tinha tanta responsabilidade quanto a tantas coisas, o que não quer dizer que fosse bom ou ruim. Mas tem muito anti-herói que é anti-herói, o cara nasceu, filho da puta, filho da mãe, né? E tem um anti-herói que se tornou anti-herói em virtude das consequências. Tem uma frase que alguém falou, faço ideia aqui, né? Que é, né? Ou você morre herói, né? Ou vive bastante pra se tornar vilão. Essa frase, ela é dita pelo Batman no Cavaleiro das Trevas, né? Porque a moral do personagem, do vilão Duas Caras, coloca o próprio Batman nessa dualidade, né? E, na verdade, no Batman Begins,
que existe essa moral, porque é onde existe o Duas Caras. Já no caso do Batman Cavaleiro das Trevas, a gente tem um baita personagem ali também, que é o Coringa, né? Sim. E o Coringa, dependendo da perspectiva que tu olhar, de repente, será que ele é realmente o vilão? Porque pegando o gancho pelo que o Luiz falou no começo, de repente, quando a gente pensa em anti-herói, é um cara que não segue as convenções, né? De repente, ele tem as convicções próprias, indiferente das convenções sociais, o que moralmente, ou a sociedade diz que é o certo e o que é errado, né? Tá fora da regra, né? Exato. Fora da regra. Um bom exemplo também na televisão que eu acho de anti-herói é o Dexter. Porque o Dexter, ele faz um papel que teoricamente ele tá fazendo bem, porque ele caça bad guys, né? Caça uns caras mal lá que são, tipo, negligenciados pelo sistema, pela justiça, né? Mas ele também tem um instinto de psicopata e ele treinou, o pai dele treinou ele dentro de um código para que ele canalizasse aquele instinto para teoricamente fazer o bem, né? Então eu acho um bom exemplo também de um anti-herói, porque faz o bem fazendo o mal. Exatamente. Mas faz o mal pra um só, né? 1, 2, 3, né? Específico. Depende de quantas temporadas tu assistiu, né? Mas é algo incrível porque você vê muitas coisas que surgem com o humano em si, né? Que é instintivo, né? Eu posso matar quem mata os outros, né? Ele seria preso daqui a pouco em outro contexto. Uhum. O cara é protagonista, claro, né? A série tem que continuar, né? Isso entra numa teoria de herói que é o uso da violência em prol do bem é bonito, mas ainda é violência. Em prol do bem de quem? Exato. O bem maior. Isso dá pano pra manga pra discutir, mas o próprio Coringa, se você for ver, claro, eu não acompanhei assim todos os gibis, toda a história, mas ele sempre foi vilão. Você pegava os desenhos, primeiras animações lá, era vilão. Então, acho que a minha geração veio crescendo como vilão. Atualmente está tendo um romantismo disso aí, né? Mas eu conhecia ele como vilão também. Como vilão. Uma figura ruim. Mas trazendo esse lado, digamos, humano, talvez. Psicológico dele, entendendo as motivações, que eu não sei se foi forjado, criado agora para fazer o filme, ou se já vem lá no contexto dos gibis antigos ou não, porque realmente eu não acompanhei todo a história de lá de trás. Mas tu chega num pedaço do filme ali mesmo, não concordando com tudo que ele faz, porque ele faz barbaridades, né? Sim. Grotescas. Mas chega um ponto que tu diz assim, cara... Entende. Até que tu fez legal, né? É compreensível. Não, tá de boa, okay. que bom que tu fez. Eu acho que explodiu, né? Chegou um ponto que talvez ele tivesse outras alternativas, claro, né? Vamos dizer que isso é uma coisa correta, senão daqui a pouco o pessoal vai sair na rua dando tiro. Sim. Não. Pessoal, não é correto, né? Não machuque o amiguinho. Não é importante isso. Dizer. Ainda mais se não tem o réu primário em dia. Sim. O cara explodiu, né? E a de fúria do Michael Douglas, né? E é interessante que esse é um baita exemplo também de um anti-herói, né, nesse filme. Mas falando especificamente do Coringa, essa romantização que o Luiz citou, que está havendo agora, até é uma dúvida que muita gente passou a ter com a sequência do Coringa do Todd Phillips, que fez um maior sucesso, esse com o Joaquin Phoenix, né? Porque eu não assisti ainda a sequência. Mas por ser um musical e por ser as críticas que eu vi a respeito desse filme e as próprias declarações do diretor dão a entender que ele quis subverter um pouco a percepção que a audiência teve no primeiro filme de que ele estava certo, de que ele era o herói. Cara, mas um anti-herói musical, o cara faz o quê? Sei lá, erra a nota, cara. É que nem ele fez lá na entrevista, ele acertou a nota, né? Na hora. É boa. Essa risada aqui tá meio tom abaixo do pá do Coringa ali. Satisfatório, né, cara? Satisfatório. Um outro exemplo que eu penso assim, não sei se vocês já assistiram Homeland, essa série. O personagem principal, principalmente das 3 primeiras temporadas, que tornam essas 3 primeiras temporadas assim um marco na televisão, porque eles conseguiram construir um personagem que durante praticamente as 3 temporadas em que ele existe, que é o Brody,
que é o mesmo cara que faz o Billions, faz o Axelrod, o cara ricão lá na série Billions, ou ele faz também o Band of Brothers, é um dos caras lá, dos soldados. Esse cara ganha uma grana boa, né, cara? Com certeza. E esse cara, nessa série, tu fica na dúvida o tempo inteiro de que lado que o cara tá. E eles jogam com essa tensão. Então, se tu assistir a série com um determinado viés, tu vai achar que o cara tá indo pra um lado. Se tu olhar ela com outro viés, tu vai achar que ele, na verdade, tá defendendo o outro lado. Então, do ponto de vista de construção de personagens, os caras foram muito bem sucedidos nesse caso, né? Mas, tipo, ele vai pro lado que ganha, sempre, ou não? É difícil responder sem jogar um spoiler aqui, entendeu? Não, Mas no fim dá ruim. Dá ruim. É tipo pagar imposto, engano, cara. Tu sabe que vai dar ruim no fim, tu não vai escapar. Exato. Morte e impostos não tem como escapar, né? Pagar imposto e ir pro exército. Outro personagem que eu não sei se vocês já assistiram. Escapei. Então foi o herói ou o anti-herói ali? Ele escapou, cara. Foi o anti-herói, cara. Eu fui anti-herói. Ou o herói daqueles que foram. O cara escapou. Mas Cara, também, eu sou tudo quebrado, né? O que eu ia fazer lá? Me quebrar mais um pouco? Mas não casou pra deixar de ir pro. Não. Isso descredibilizaria, né? A palavra herói ali. Ou fortaleceria. O que mais vocês imaginam quando a gente pensa em anti-heróis? Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida. Puta exemplo. Todos os anti-heróis. Tem um herói. Tem um, né? Preso, viciado, psicopata, Assassino. assassino, prostituta, ninfomaníaca e Tem um monstro. tem de tudo. Esquadrão Tá Suicida. cadeira lá. Alguém politicamente correto que seguia umas linhas de conduta bonitinho e tudo mais. O líder do esquadrão, qual eu não lembro, não me recordo o nome agora, eu acho que ele segue algo... O líder eu acho que era um do pistoleiro, exército, né? Não, mas quem recrutou, Quem recrutou, sim, quem recrutou foi o aí que governo. dava um pouquinho de... Um pouquinho de direção. Mas eu acho que eles seguiam na hora uma do pega conduta... pra capar, eles faziam do jeito que eles queriam fazer. É verdade. Tinham só um objetivo e assim Era tipo um cão de briga, né? Vai lá e mata. vai lá e mata. Termina com Estavam isso. mais interessados em como que eles iam sair de lá vivo, em ganhar liberdade, se não iam ser limpo a ficha. É que Porque o resto, né? isso torna o herói um herói, né? Não interessa se ele vai acabar com a vida dele ou não. Ele vai resolver aquele problema e fim, né? Tentando colocar só ele em risco. Isso. Na realidade, né? Esquadrão Suicida colocava todo mundo em risco. Não, eles, sei lá, eles estavam nem aí com eles. Herói, né? Só que eles não são um exemplo, né, cara? Aí tá. Não, cara, eu precisava dela, cara. São um exemplo do que não fazer. Quando a gente falou sobre o Super-Homem antes, e aquelas brigas que ele destruía a meia cidade, como é que alguém não morria naquilo? O Godzilla fazer igual. Eu já perguntei nisso, cara. 36ª parcela do carro ali e teu carro virou Sucatinho. sucatinha. Cara, O que tu faz? um prédio, tu acabou de comprar apartamento, cara. Mobiliou. Tu vai ver, Raio de então fogo. ali o heróizinho perfeitinho, de cabelo penteadinho pro lado, também tinha. Eu já fiz um Ladinho monte do- de cotação de seguro, eu nunca vi ali plano pra super-herói. Nem pra vilão. Tu vê que tem que ser muito diferente, cara. Não pode existir seguradora, cara, quando um cara tem o poder de derrubar um prédio com coice, cara. O cara chutou ali, foi. Teve um filme, agora eu não vou lembrar o nome do super-herói, que ele era um bêbado. Hancock. Hancock. O Will Totalmente Smith, bom atravessado, né? Um baita exemplo, realmente. Tem exemplo de não seguir também, né? Siga, mas não muito. Eu acho que se a gente for falar de anti-herói, a gente sempre vai bater em algum elemento que seria moralmente não aceito, necessariamente. Tirando alguns heróis muito mais clássicos, assim, mas se tu pegar a maioria dos anti-heróis que tiveram algum problema familiar, social, tiveram algum periodinho da vida deles que eles foram um pouquinho anti-herói, né? Nós temos Tiveram mais exemplos assim também. Deadpool no gibi é muito mais violento do que se representa nos filmes, por exemplo. Sim. E ainda assim são bem violentos. Ainda assim são bem violentos. O último filme é uma carnificina. O próprio Wolverine, que divide o protagonismo nesse último filme, também tem vários traços de anti-herói, não é? Anti-herói, Sim. é verdade. Vocês querem saber de um anti-herói desconhecido? Satoshi Nakamoto, cara. É o Esse anti-herói do governo, cara. O cara criou uma criptomoeda, cara, que agora não. Dizem que criou, né? Dizem que criou. Mas o cara é um exemplo de herói ou Era o anti-herói? nome dele, pelo menos. Ou depende da visão de quem tá olhando, né? Se tu é governo, É cara, uma boa questão.
Cara, o governo gosta de cripto. Não, o governo não é ninguém, cara. Não, eles gostam, eles usam um monte. Pra eles é bom, não é ruim, não. Não, mas, por exemplo, Bitcoin. Bitcoin, como é o caso, né? O Satoshi Nakamoto, tu acha que ele foi um herói pro governo? Do ponto de vista econômico mundial capitalista, tá? Sim. Mas pro Cara, libertário... que circula por baixo da rede, velho, na mão dos governos, em cripto, na Deep Web, velho. É o próprio O governo em isso é si. impossível de não existir, né? Não, sem dúvida, até agora o próprio Trump, né, eleito de novo presidente dos Estados Unidos, ele falou que vai criar uma reserva de cripto também, né? E por isso que o Bitcoin subiu lá. Disparou. Né? Tá 500 ou 600 mil reais. Hoje, né, cara? Quem ouviu isso daqui a um ano? Um ano e meio? Comenta aí quanto é que tá. Ah, tá 1 milhão. Perderam a oportunidade. Cara, eu perdi a oportunidade de comprar R$1. Eu conheci o Bitcoin a 10 centavos, né? Os meus R$3 ali já estão em 4,95. Aí tá, né? Tá aí um exemplo de você estar vivo, mas morto por dentro, cara. É. Não comprou a R$1, cara. Não comprei a 10 centavos. Ó, isso dá um exemplo. Tu foi o teu anti-herói, cara. Prefiro não comentar. Eu penso também no V de Vingança, cara. O protagonista, né, que ele acaba colocando uma máscara e visa derrubar os sistemas, né, tipo, o que está estabelecido ali sim. e tal. Então, o Alan Moore, que é o criador do V de Vingança, é o criador da Piada Mortal, que até sempre falando sobre a evolução do Coringa, foi um dos autores que determinou, assim, botou um nível de complexidade no personagem do Coringa, nessa graphic novel clássica, que é a Piada Mortal, justamente por mostrar uma outra faceta, sair do aspecto só caricato, que é muito fácil de pensar no Coringa como um personagem caricato, até pela série de TV lá dos anos 70, ou o personagem do próprio Jack Nicholson nos filmes do Tim Burton, né? A partir do trabalho, eu acho que do Alan Moore nos quadrinhos, que o Coringa começou a lastrear mais uma visão assim, opa, esse é um personagem mais complexo, né? Bem complexo. A ponto de que no filme do Dark Knight ali, do Cavaleiro das Trevas, onde o Heath Ledger deu uma outra cara, né, pro personagem, é o que eu comento. Dependendo, se tu olhar pelo viés do Coringa, e pelo que o Will tá falando, de repente ele é o vilão pra quem, né? Tudo depende dessa perspectiva. Não, o Andy falando bem inglês é o meu anti-herói, cara. Eu não vou chegar nesse nível de fala. Só 5 minutos de Duolingo por 5 anos. 5 minutos por dia, né? Duolingo patrocina nós. Algum outro anti-herói que passa pela cabeça de vocês, assim, tipo, como uma escolha óbvia? Chapolin Colorado. Chapolin Colorado. Ó, não tem maldade no coração, não tem nada, cara, mas pensa num louco atrapalhado. Aquele herói não tem nada, né? Mas é o anti-herói, né, cara? Totalmente. Ele quando tripa seca, né, cara? Ah, tripa seca. Clássico. Clássico. Cara ruim, né, cara? Ruim até por dentro dos ossos, né, cara? Você sabe que tem uma história curiosa na televisão sobre anti-herói, porque não sei se vocês já assistiram Família Soprano, The Sopranos. Não, pra mim, Soprano, só fechadura, cara. Ou Patrocina nós também aí. Tipo de tenor. Isso, é só, cara. Porque o Família Soprano é uma série onde o protagonista ele foi considerado o primeiro anti-herói da história da televisão. Porque na primeira temporada, então, dando um pouco de contexto, o protagonista, que é o Tony Soprano, ele é um chefe da máfia de Nova Jersey. Ele é um dos cabeças da máfia ali nova-iorquina. Assim como a história do Poderoso Chefão lá, né? Que tem as 5 famílias e tudo mais. Então é ele que inspira o Tony do Simpsons. Pode ser. É provável, seria uma figura semelhante. Mafioso. Faz sentido. O Pinguim... Mafioso, amarelo. A série que tá passando agora do Pinguim com o Colin Farrell diz... Eu também ainda não assisti, mas tá super hypado e tá todo mundo falando bem. E diz que ele tem muitos traços do Tony Soprano. A forma como o personagem se comporta e tudo mais, né? Mas enfim, a moral da história ali é que ele é um chefe de família
literalmente, né? Porque ele é o chefe da família da máfia lá, que são chamadas as famílias, né? E também ele é um pai de família, tem 2 filhos, tem uma esposa. Então, tipo, a moral da história, o plot, digamos assim, do Família Sopranos é que ele tem, no primeiro episódio, do episódio piloto, ele sofre uma crise, tipo um ataque de pânico, uma coisa assim, ele desmaia. E aí o médico dele recomenda que ele frequente um consultório de psiquiatria. Então toda a série ela é escorada nas sessões do personagem principal com a terapeuta dele. E aí existe um jogo, digamos assim, também na forma como ele se comunica ali, entre, tipo, ele não quer falar exatamente quais são as histórias, as situações que ele vive, né? E pra terapeuta dele e tudo mais. Então é uma história real, cara, porque a pessoa vai no terapeuta, mas mente, né, cara? Cara, mas é isso que torna... Mas se tu fala a verdade, até arruma mais problema ainda, né? Mas é isso que torna o Sopranos uma série clássica da TV, porque é o que a gente falou aqui, é um personagem que é humanizado, porque ele não é só vilão, e ele não é só, tipo, um cara legal. Só que o ponto que o James Gandolfini, que é o ator que fez esse personagem, ele interpreta o personagem de tal forma que tu gosta desse cara. Apesar de tu ver as coisas horríveis que ele faz durante a série. E eu acho que é no 4º ou 5º episódio da primeira temporada existe um ponto-chave que não só um marco na história da série em si, mas na história da televisão, porque foi a primeira vez que um protagonista aparece matando alguém na série. E a HBO, na época, a HBO não era o canhão que ela é hoje, assim, inclusive era considerado meio que assim um lado B, assim, tipo, uma segunda divisão da televisão a cabo americana. E foi Sopranos uma das séries que colocou a HBO nesse patamar de, produções fodas e um outro nível, tipo, de séries com histórias complexas e tudo mais. Quando o roteiro chegou, ou enfim, o episódio chegou na mesa da diretoria da HBO, e aparecia o autor lá, o David Chase, queria mostrar o protagonista realmente assassinando um personagem. Sim. E obviamente que a rede vetou, opa, será, sabe, que isso não vai dar ruim e tudo mais, mas eles decidiram bancar. E pelo fato deles terem bancado, isso tornou o Tony Soprano talvez o primeiro anti-herói da televisão. Não existiria certamente o Walter White Heisenberg se não tivesse existido o Tony Soprano. Entre outros, o Brody ali que eu falei do Homeland, um outro personagem que depois, não sei se vocês já assistiram, pode falar um pouquinho também, que é um anti-herói na TV, que é o Don Draper, da série Mad Men. Sim, Mad Men é bem interessante, porque os caras não estão nem aí, né, cara? Em Mad Men eles só matam e esculacham. Bebem o tempo inteiro, né, cara? O protagonista, ele é infiel, não chega a ser necessariamente um assassino, assim, pelo menos não de maneira explícita no plot da série, mas eu acho que é um bom exemplo de um anti-herói também, porque ele faz muita coisa errada ali, moralmente questionável, vamos colocar assim, durante a série, né? Então, eu acho que o Rick and Morty também é um exemplo interessante de personagem de animação, ou o próprio Simpsons que vocês falaram. Rick and Morty e Simpsons principalmente, porque os episódios de Simpsons são muito complexos, só que você se identifica com muita coisa. Porque é muita coisa que os caras se inspiram, claro, na realidade, né? Também tem 800 milhões de episódios, né, cara? E situações, né? Eles estão sempre prevendo o futuro também, né? Mas uma série que tem aí, sei lá, 20, 30 anos, né, cara? Os caras, algumas coisas vão acertar. Alguma coisa vai acertar, né? Eu só não acerta a Mega Sena, né? Só que tu vê que tu tá mal, cara, porque o Homer, né, o trabalho que ele tem, com uma renda razoável ali, vamos dizer, padrão pra América, sustenta uma casa, sei lá, um carro ou dois filhos, 3 filhos, né? Cerveja todo dia. Cerveja, teoricamente bem, cara. Então, quem que é o teu anti-herói financeiro aí? Tá dando errado, O meu anti-herói financeiro atual é um PlayStation 5. E as parcelas que acompanham. Espera chegar o GTA 6 pra te ver o que vai ser o preço desse anti-herói. Eu já vou separar ali o meu GTA Minha Vida ali, vou fazer em 12 parcelinhas. E era isso. E sabe que o GTA também tem esse elemento de anti-heróis, porque vamos pegar o GTA V pra dar um exemplo, mas a gente poderia falar de qualquer uma das séries, né? Cara, mas o nome GTA... Exato. O nome GTA, o que quer dizer? Exato. É o Grand Theft Auto. Isso, é o grande ladrão de carros. Isso.
Não sei se é essa a ideia. Isso. Cara, o cara só rouba, mata, atropela. O cara... Carmageddon. Tu ganha pontos quando tu atropela a gente, né? Tipo, Ganha os pilinha. quando tu foge da polícia, né? Mas no GTA V, por exemplo, são 3 protagonistas e cada um deles, não dá pra dizer nenhum que seja o herói da situação. Porque todos eles, até pela natureza do jogo, cometem inúmeras atrocidades, só que eu acho que a genialidade do GTA V acontece que no ponto em que, de uma forma ou de outra, tu se identifica com, se não todos, com um dos 3 A do que com o própria outro. construção do enredo em comparativo com os outros jogos é melhor também, né? E eu Até acho- chegar na decisão final lá que tu tem que tomar no final do jogo também, que é uma Sim. coisa que na prática tem muito a ver com a empatia que tu criou com os o personagens. personagem, E assim, ó, exatamente. se tu não sabe o nome de ninguém, tu não criou empatia com ninguém, só sai atropelando, dirigindo, roubando, cara, olha, talvez você seja um tirano. Não, aí tu já tá sendo um vilão. Já tá sendo um vilão. Não existe empatia nessa frase. Aquele mundo ali, cara, não sei se tá muito certo, não. Mas tem um momento que a gente vai jogar GTA que todo mundo quer ser vilão, né? Todo mundo quer atropelar. No meu caso, eu gostava de fugir da polícia. Você me lascava, mas me divertia. Need for Speed. Nossa senhora. Bom, o Most Wanted, no final dele, aquela última fuga é sempre impossível, né? É épico, né? Ainda mais se jogar no hard, meu Deus. Sofri. Mas zerei algumas vezes. Teve um gibi, não faz muito tempo que foi lançado. Você chama gibi ainda? Depende, se for pequenininho é gibi. Se for acho turma que da chama, Mônica. né? Sei lá. Cara, se tu comprou, tu quiser chamar ele de Ford, de sanduíche, de rapadura, o que tu quiser. É um gibi, mas se identifica como rapadura. Tem, ó, uma revista em quadrinho. Foi lançada. Eu não lembro. Teria que dar uma olhada. Até ter sido lançada ali em 2000 e. Sei lá. A figura é exatamente com herói. E foi a história. E não é num contexto sexual. Não, mas a ideia era o quê? Era um cara que se encheu o saco de ver tanta merda acontecendo. Ele resolveu de botar uma máscara, pegou uma arma e saiu. Tirou pro o justiceiro. Sabe? Então ele era um caçador. Não é a história do... Se ele pegasse um traficante, caixão. Se ele pegasse um vereador que tava fazendo falcatrua, era caixão também. Não, achei que ele cobrava imposto, vereador. Chamou atenção por quê? Não acompanho bandas de metal, né? Então chamou atenção porque a galera começou a patrocinar ele. E, por exemplo, lá, o Sepultura, eu lembro que na época deu lá, patrocinou, ajudou. Eu acho que eu já vi algo parecido, que ele é um ex-policial federal, ou policial federal, algo assim. Eu acho que sim, depois ele virou um cinema nacional, uma série nacional. Cara, Poderia ser um ex-oficial da Receita, né? um ex-cobrador de impostos, cara. Indir taxa o míssil vindo da China. E outra, versão de vila, né, cara? O cara bota uma PF F2 na cara, uma capa de chuva amarela, colete de guarda de trânsito, né, cara? Isso, exatamente. O carro deles ia ser daí escolhido nos Correios. Piscadinha, né? Mas a ideia do cara foi justamente criar um cara assim que era pra passar o tempo geral, né? Sim. Cara, de longe ele parece eu voltando da escola com chuva, cara. Quando eu... o cara tá meio mocado, assim, sabe? Mas ele era assim, ele é um cara, se eu não me engano, ele era um cara de classe média baixa, um cara favelado, negro. Só que ele se encheu, só chegou ao ponto que não dava mais, então se tornou bem anti-herói mesmo, né? Clássico. Assim. Legal. Se a gente fosse criar aqui, ó, já saiu uma ideia boa de um anti-herói brasileiro, que é o Azulzinho. Cara com um colete de guarda de trânsito, né? Daí ele sai aí pelas ruas, né? Multando o pessoal mesmo fora do horário em De que... trabalho. É. O expediente dele é infinito. Só multa fake, né, cara? Nossa. Inclusive eu tive um anti-herói desse essa semana aí, que ele me pegou no celular na sinaleira e eu só vi ele olhando pra mim e preenchendo o papelzinho lá. Alguma coisa vai chegar lá em casa. Pior sensação tu olhar pro cara, o cara tá olhando pra ti dele e começa a escrever. Exato, exato. E eu com o celular na mão não tinha nem como me defender, né? O carro sem película. Eu só olhei.
E era isso. Uma coisa que fica claro para nós aqui, né, é que não é impossível pensar no anti-herói sem explorar os aspectos psicológicos por trás disso, né? E todas essas questões relativas mesmo, porque depende muito da perspectiva para onde tu olha, né? O nome do autor agora fui buscar, porque tem que dar os créditos também, porque quem escreve, né? Luciano Cunha. Aqui tem a capinha, a revista que ele saiu com a camisa do Sepultura. Aí, a estética dele é bem legal, A cara. estética dele é bacana, mas... E outra, foi feito numa época que não tinha IA, né, cara? Não, e desenhado à mão, e esse cara, se eu não me engano, eu não Feito lembro no braço. totalmente a história, mas se não me engano, ele começou vendendo no sinal. Fazia revista e vendia no sinal, sim. Fez a própria mídia. E não multava. Cara, aí depois, claro, saiu nos zines oficiais, né? Esse quadrinho. Acabou ganhando reconhecimento. Segue junto aí uma baita história de empreendedorismo, né? Sim, sem dúvida. E nerd. Bem nerd. Bem nerd. Foi fazer o que gostava mesmo. É bem interessante a história dele. Cara, mas os anti-heróis fazem o que gostam, cara. E nem por isso. Então eu tenho certeza que eu não sou anti-herói, porque eu ainda não tô vivendo na praia. Aqui, por exemplo, pensando na psicologia do anti-herói, olha só. Moralidade cinzenta foi uma coisa que a gente falou aqui. Redenção e falhas humanas. Então, será que o anti-herói ele precisa ter um elemento de redenção para que a gente possa usar o termo herói ou anti-herói? Não, porque no caso de novo do Coringa, né, cara? Às vezes apenas um dia ruim pode condenar um homem comum. É um dia de fúria ali que você falou. Ou o próprio Duas Caras do Batman, um dia ruim. Eu lembro de um desenho muito engraçado agora que tem um pouco a ver com o contexto, né? Que não sei se vocês vão conhecer, que é Coelhinho Ricochete. Bing, bing, bing. Esse não conheci. Cara, e eu lembro uma coisa muito marcante do desenho, é que nem as balas que eles disparavam lá, os projéteis, né? Eles atravessavam a jurisdição dele, né? E ele ficava atrás dos bandidos lá do desenho, né? E, de certa forma, isso tem muito a ver também com um sentido de moralidade comum, né, cara? A gente acha que não, a lei é essa e nada pode passar desse ponto. Só tem que combinar com as leis da natureza. Ele seu ajudante, blá, blá. Blá, blá. Isso era dos 40, eu acho. Dentro dessa estrutura também, a gente falou de vários clássicos aqui, né? Eu penso também, tipo, no próprio Poderoso Chefão que a gente mencionou, porque é uma história complexa. O protagonista, que daria para dizer que tem dois, né? Porque tem o Vito Corleone e tem o Michael, né? O Michael, o arco porque o Vito ele já é teoricamente o vilão da história, dependendo da perspectiva que tu olhar, né? Porque eu acho que uma das coisas brilhantes e um dos elementos brilhantes no Poderoso Chefão é que também tu simpatiza com o personagem, né, do Vito, falando especificamente, né? Então tu vê que o cara é um criminoso, vamos pensar assim, um cara que tá à margem da lei, mas ele é um pai de família, tu entende as motivações que por trás desse personagem, então, e tu gosta dele, eu acho, pela interpretação brilhante do Marlon Brando também, né? Não, com Simpatiza certeza. com ele. Simpatiza, e é que assim, tem outros fatores daqui a pouco sociológicos ou culturais que nos fazem simpatizar. Por exemplo, máfia. Qual a primeira legal. coisa que te vem na cabeça máfia? Máfia italiana, os caras sentados comendo macarrão. Sei lá. É que os caras têm um elemento família. Isso. E a família pesa muito. Não, e pesa, porque nós, que somos não da máfia italiana, mas de certa Mas nós forma temos um de pezinho. descendência, né? De descendência. Todo mundo tem um pezinho. Em algo ruinzinho ali. Não adianta. Mas a máfia italiana é assim, ou máfia, sei lá, japonesa, os caras se cagando a pau com espada. É que assim, eles, na verdade, eu acho que no filme em si, por mais que eles tivessem todo o submundo do crime e tal ali, mas mostravam um lado que fora do crime, Isso. a família normal. Dava uma outra mulher, perspectiva. filho, vovôzinho, tiozinho, um tio, irmão, filho, passaram a bala. Perfeito, Luiz. E é isso. Hoje tem diferente. O cara tem lá, ele tem a boca de fumo, né? Tem o contexto dele. Tem o contexto dele do crime organizado em si, mas ele tem a família dele. Sim, É o filho, a mulher, vai pra escola. perfeito. E essas obras, de repente, elas foram brilhantes em mostrar esse outro lado. Porque
né, disse que o filme é a vida sem as partes chatas, né? Então a gente olha, por exemplo, um filme e tudo acontece em favor da história. Mas uma obra que tem o Poderoso Chefão e os Sopranos diretamente inspirado nisso, porque também no fundo, tanto é que no Brasil ficou com esse nome Família Soprano, é uma história sobre família. Né? No fim das contas, o crime é mais um elemento que faz parte daquele universo. Não que ele se... Gosto. Exato. O negócio da família. Exatamente. E depende até que ponto você tá envolvido também, né? Porque tu pode estar com a água só até canela, né, cara? Mas aí, a gente conecta de novo com o Poderoso Chefão. Porque no Poderoso Chefão, o Michael era para ser o filho bom da família. Ele estudou, ele foi pro exército. O próprio Vito fala para ele em algum momento que ele queria que ele fosse um senador, um político, uma coisa assim. E bom? E Era pra ser algo bom. talvez mais para estar dentro do game ali, do sistema, mas ele não queria um envolvimento direto nos negócios da família pro Michael, né? Porque o primogênito era o Sonny, então ele seria o sucessor natural. E tanto é que tem um diálogo muito clássico no primeiro, que é quando o Michael tá falando pra Kay lá, eles estão no casamento lá, que é o primeiro arco ali, né? O primeiro ato do filme, ele fala, "That's my family, Kay. It's not me." Né? Então, tipo, ele deixa claro que era uma coisa que até aquele momento ele ainda estava relativamente separado daquilo, mas as circunstâncias levaram ele para um outro lado. Pra quem não entendeu a frase, que ela disse que tem que ir no banheiro, tô me cagando. Não, claro, essa é minha família, né? Não sou eu. Mas... Isso, exatamente. Então, eu acho que o Poderoso Chefão também, agora pensando, foi uma obra que mostrou a construção de um anti-herói. Porque ele começa sendo um cara bonzinho. E os bad guys lá, os caras ruins, estão ali e teoricamente não é ele. Mas à medida que a história acontece, aí depende se tu quer empatizar, entender as motivações dele ou não, né? Então a gente entra nesse elemento complexo, psicológico, que caracteriza o anti-herói. Cara, se existisse celular naquela época, os caras fariam muito menos maldade. Os caras iam perder a vida aí, 40% da vida olhando vídeo, olhando alguma coisa. Como é que eu melhoro esse meu método de ser ruim aqui? Será que ia ter coach de vender esse método? Claro. Ia ter, porque tu imagina assim, as pessoas querem cada vez seguir melhor na sua profissão, né, no seu desenrolar, e os caras iam estar pesquisando como sonegar impostos, por exemplo. Mas isso já tem. Não, tem, mas eles iam fazer o quê? Iam fazer uma coleção de NFT que não vale nada e iriam eles mesmos comprar por contas fakes de outros lugares, cara. Que era mais fácil. Não façam isso. Não façam isso. Isso hipoteticamente falando. Menos violento, né, cara? Sim. Fez mais ou menos o mesmo método agora de pedir pra IA explicar como sonegar impostos. Faça hipotético. Hipoteticamente. Isso aí. Vocês acham que o Elon Musk é um anti-herói? Da vida real? Depende, é difícil falar, cara. Depende pra quem, cara. Porque, por exemplo, o Steve Jobs, tá? Um cara... Eu admiro bastante, assim, a história dele e a influência que ele teve, por exemplo, no meu trabalho, na minha carreira e tudo mais. Mas tu pode olhar também pro Steve Jobs como um anti-herói. Porque só colocando na conta do iPhone, por ter sido o primeiro smartphone com tela touch que gerou a sociedade que a gente vive hoje. Isso é positivo ou negativo? Certo? Nos traz muitas comodidades e facilidades e conveniências. Mas, por outro lado, está criando alguns rebotes que a gente já percebe. O próprio excesso de tela, né? Também, ou a superficialidade, Exato. né? Ou essa dependência de telas, né, que você falou. Então, daqui a pouco a gente vai ver um reflexo disso nas gerações que estão nascendo agora, que já nasceram digitais, e a gente não consegue entender exatamente todo o impacto disso. Talvez seja positivo. Isso é um assunto muito amplo também, né? Exato. Se você for pegar o Steve Jobs, genial. Quando ele tava mal, ruim, ele criou a Pixar. Isso, exatamente. Ele E criou a Next, que foi a base para o sistema operacional da Apple, que surgiu a Apple a partir disso, né? Mesmo genial, então ele foi assim, eu acho que, vamos falar assim, um herói, né? Foi genial. Mas se você pegar um pouco assim do contexto dele, assim, como, de repente, como gestor de pessoas na época dele, assim, vários relatos, né? Ele é um cara difícil. Ele é um cara que era extremamente Sim. difícil de ser lidado.
Sim. Imagina o cara falando, Não, né? Agora eu vou te demitir por mensagem. Esse cara era muito pior, né? Porque ele era uma pessoa bem complicada de ser lidada. Principalmente- Tem gente tirar o cabeção Sim. com ele, né? Talvez seja uma coisa muito idiota que eu vou falar, mas talvez grandes mentes sejam difíceis de ser Exato. convividas, Então, assim, digamos assim. É complicado você avaliar, né? É Eu difícil, acho que né? ele, onde ele se propôs a botar a mão em criar algum produto, ele foi genial. Sim, sem tal- dúvida, ele era um cara talvez- Mas ele brilhante. também teve as falhas. Exato. As grandes mentes talvez sejam difíceis com vidas humanas, né? Que sentem outras coisas também e não compartilham aquela mesma visão, às vezes, visão de futuro, né? Ou a mesma vontade pelo mesmo objetivo. Mesmo ímpeto. E tu te torna um É. idiota, né, cara, às vezes, né? Sim, exato. No sentido do lidar, do dia a Sim. dia, né? O cara foi genial, concordo, né? E errou como todo mundo errou. Né? Via muito à frente do que daqui a pouco quase todos da mesma época, né? Sim. E sofreu das mazelas humanas que todos sofrem. Né? Nem com todo o dinheiro que se tem, tu consegue comprar 5 minutos a mais. Exato. Que é que nem o tava falando do Elon Musk. O cara é um herói. Cara, tem momentos que eu acho que ele é um cara fenomenal. Inteligente ele tem os investimentos deles, assim, é uma coisa Com espantosa, certeza a onde ele inteligência bota, dele já é comprovada, né? É um cara que não correu tem riscos vários riscos que acho que poucas pessoas no mundo iriam e deu sorte, acertou a mão em alguns momentos, por isso a gente tá falando dele aqui hoje. Poderia ter errado ter errado. e virado um nada. Mas ele também tem algumas atitudes que não é lá. É essas meio coisas babaca. todas, né? O cara é babaca. Já Assim como o Steve é- Jobs era também. Era também. Então, é um herói. Talvez sim, talvez não. Uhum. É um anti-herói. Acho que mais vai para um anti-herói do que para um herói. Sim. O, Bem provável. Tem viés dos dois, né? o Tony Stark, vocês acham que ele é um herói ou um anti-herói? Cara, o Tony Stark pra mim é o mesmo cara lá. Eu vejo muita semelhança dele com aquele filme, O Senhor das Armas, eu acho que é. O Nicolas Cage. Com o Nicolas Cage, É. é. O cara, de certa forma, ele tem Que é uma história real, né? história real, Sim. do comércio de armas, enfim, né? Que movimenta muita coisa, né? Isso acontece até hoje de formas muito piores, né? E que tem, esse filme, só um parênteses, tem uma das aberturas mais geniais que existem, né? Que é o caminho de uma bala, né? Uhum. Desde a fabricação ali até quando bate o crédito, assim, inicial, é uma pancada já de começo, né? Isso, dando um spoiler do início, E né, eu cara? assisti o filme, eu não lembro. Cara, assim, ó, o que eu recordo, ele... Já assistiu o clipe da Freak Unleashed do Korn? Não. Tem alguns elementos parecidos ali, que é o caminho de uma bala também. Pensa assim, ó, a munição é fabricada, passa por todos os processos, ela é disparada e ela encontra no fim do trajeto a testa de uma criança. E a câmera, ela tá como se fosse um POV, assim, point of view, tá o tempo inteiro na bala, entendeu? Entendi. Isso é uma paulada. É só o começo do filme, né? É só o começo, você já sai atrás aí. Bate filme. Aquele corte famoso, né? Como é que eu vou vender uma arma usada agora? Mas a verdade foi um susto do caralho. Não, e assim, né, a gente é acostumado, por exemplo, com personagens muito corretos, digamos assim. Eu sou muito fã, por exemplo, do Homem-Aranha, que é o amigão da vizinhança, né? Tem as suas falhas, mas ele não chega a ser um cara mau, digamos assim, né? Pelo menos no arco dele. As falhas dele torna ele ruim pra ele mesmo, né? Muitas vezes sim, né? Sem dúvida, claro. Cara, o Homem-Aranha seria um baita. O cara não tem. Mora lá meio de aluguel, a vida é difícil, não, fudido. não tem poder. O super Acho poder que é da país. riqueza. Da riqueza do Bruce Wayne, né, cara? O cara dá os corre dele, cara. O cara tem que se pendurar pra lá e pra cá. Praticamente um membro da Carreta Furacão. Exato, é um membro honorário. Não, tem vários que tem, eu acho, um Homem-Aranha por aí, cara. Inclusive, se tapa esses tempos ali, ele apanhou, cara. Eu acho que ele apanhou e sofreu. Esqueceu os lançadores de teia em casa. Esqueci, né? Não, então eu acho que a gente tem aí um retrato bem interessante do que seria um anti-herói, né? Nós passamos aí por histórias em quadrinhos, histórias da televisão, do cinema, personagens que a gente já viu em diferentes mídias, né? Não sei se a gente esqueceu um nome, não falamos do Batman, falando do Coringa, né? Mas eu acho que o Batman também tem alguns elementos nesse sentido, né? Eu colocaria o Batman muito mais como um herói do que como um anti-herói,
Também, acho que ele tá Né? mais focado no... Mais focado no herói. É. Eu também acredito nisso. Talvez o anti-herói aqui se refere ao fato de repente o Batman não ter aquela régua moral de não matar ninguém. Né? Depende da história, assim, não aparece o Batman matando ninguém, mas depende da história, o Batman desce a mão, né, cara? Mas descer a mão todo mundo desce, né? Mas ele não faria algo assim que iria contra o sistema. Ou que Que alguém é a tivesse moral do filmando. Cavaleiro das Trevas. É. Que ele tenta colocar o Batman numa sinuca de bico moral pra ver, tipo, o que ele vai escolher. A mulher que ele ama ou salvar um barco lá cheio de civis. Na verdade, o Cavaleiro das Trevas tem essa discussão porque existe... O Coringa deixou 2 balsas. Uma tem civis e outra tem ex-presidiários. São E cada- presidiários, na verdade. Presidiários, É, isso. estão Então, em eles estão até com transferência. um uniforme, né? Eles estão em Isso. transferência. E cada uma das balsas existe um acionador de uma bomba que tá no outro barco, né? Na outra balsa. E então, durante o filme, tem essa discussão, assim, né? Quem que tá... E acho que esse filme dá pra trazer o spoiler de que, no final das contas, quem foram os heróis ali foram os presidiários, né? Que eles simplesmente arremessam o controle pra fora do barco, enquanto os civis, pessoas comuns, optam por detonar, né? É que as pessoas comuns iam apertar, Iriam né? apertar. Pra matar os... E um presidiário pega aquele acionador e ele fala, vou fazer o que nós já deveríamos ter feito, ou todo mundo deveria ter feito há muito tempo. E daí ele pega e joga pela Joga. janela, né? E aí tem aquele momento onde as pessoas pensam, mas peraí, se eles fossem realmente ruins, eles já teriam Teriam nos feito. explodido. E não aconteceu. E daí acontece a catástrofe lá do outro lado. Né? Os caras pressionaram deles mesmo. A bomba tava dentro do barco deles, é isso? Não, ele estava com o acionador do... Não, digo, mas seria um plot twist se eles mesmos se explodissem. Seria um plot twist. Seria uma baita sacanagem. Como é que é? Os dois se explodem, eles mesmos resolvem o problema do Batman e fechou, né? Eles quiseram mostrar que acho que na hora que a coisa aperta, realmente, ninguém tem coragem. Já que tu tava falando antes, né, do Tony Stark. Se ele é O presidiário não. apertou, não funcionou. Eu acho que ele é meio... Mas eu acho que ele é mais herói, assim. Ele tem uma mascarinha, assim, ele tem umas piadas de anti-herói. E ele é bastante egocêntrico, né? Que acaba... Essas partes, assim, talvez ele caia um pouco mais. Talvez Ele segue. Talvez tu pegue o primeiro filme onde ele liga mais pra situação dele mesmo, né? Isso. E no final, como se termina o arco dele na saga dos Vingadores ali, acaba sendo... Ele tem um passo por uma redenção, né? Isso. Exato. Também exato. tem. Eu acho que é justamente isso que ele busca no último filme, uma redenção. Porque antes dele se tornar um herói, digamos assim, ele vendia armas sem escrúpulos. Exato. Pra quem comprasse e pagasse mais. Ele mesmo fala isso no primeiro filme, né? E a partir disso, quando ele se torna herói, ainda assim os atos de heroísmo dele são resolver os próprios problemas. Primeiro. O que é, na visão dele, é ótimo, né? E eu acho que depois, no final do arco dele, ele já é pai, por exemplo. Isso já muda a perspectiva Já muda a dele perspectiva, também, né? exatamente. Uma coisa que a gente tava falando fora do ar aqui antes. Então... Muda totalmente as Então vocês diriam que a gente precisa de anti-heróis? Não precisa. Eles vão surgir automaticamente, cara. Entendeu? Porque você pode ser o teu próprio anti-herói do dia, que nem eu vinha falando, né? Tem dias que tu acorda resolvendo problemas, criando mais problemas pra você, por um simples fato que você não quis voltar atrás. Mas, na maioria dos casos, anti-herói é muito ego, né, cara? O teu próprio ego é o teu anti-herói em muitos Sem dúvida, casos. teu maior anti-herói, né? A gente não tem nem heróis nem anti-heróis, né? Fato mesmo, nenhum existe, né? Na prática. Então é nós por nós mesmos, né? É como o William falou, todo dia você tá ali. Você vai ter uma escolha, né? Mas também você pode acordar naquele dia onde tudo pode dar errado, você pode ter uma desgraça, uma família, porque você não sabe o que vai ter acontecido. E de repente uma pessoa boa que passou a vida inteira fazendo coisas certinhas, de repente num dia pode Basta um acontecer momento. pra estragar tudo. Então, tendo o anti-herói, você tem assim, uma oportunidade, acho que tem até de se identificar um pouco também, né? E dar aquela equilibrada Então, em resumo, somos todos anti-heróis. Eu acho que sim. em sei, certos cara. momentos. A gente tá entre
inferno, purgatório e paraíso, a gente tá meio que no purgatório, cara. Entendeu? Pelo menos hoje que o dólar tá mais R$6, né? O pezinho tá queimando. Essa que era a escala 6-1, então. Tomara que a gente não volte pro 7-1, né? 7-1, brasileiro sabe bem o que é. Já vivemos isso. Muito bem, nerds. Com isso finalizamos mais um episódio do Nerd 404. Dessa vez deixamos o nosso anti-herói, o Jeff, de fora da conversa, né? Vamos ver o que ele vai sentir quando estiver ouvindo isso. E a gente segue aqui com próximos capítulos, né? Acompanhem a gente nas nossas mídias sociais e não deixem de dar voz aos seus próprios anti-heróis. Ou melhor, não deem voz. Percebam e controlem. Boa. Isso aí, pessoal. Valeu. Não leiam comentários, cara. São anti-heróis. Valeu, galera. Valeu, até mais. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.